iniciar os nossos estudos de hoje do livro Obras Póstumas, dando continuidade aos temas que nos foram apresentados por aqueles que coletaram, material arquivado de Kardec. Nós vamos agora entrar no tema Precursores da Tempestade, uma psicografia recebida em Paris no dia 30 de janeiro de 1866, grupo do Sr. Golovin, o médium Sr. L. Diz aqui para nós então, esse daqui é um espírito cujo nome ele assina como Inocente, em vida bispo de Táurida. E por coincidência, Táurida é exatamente o nome que antigamente se dava à península da Crimeia, onde hoje a gente vê aquela tensão entre Rússia e Ucrânia. Então é exatamente vindo daquela região. Uma coincidência, Tanto lugar do mundo vem justo de lá, onde a mídia está tão em cima. Então ele diz assim para nós: permiti a um antigo dignatário de Táurida abençoar vossos 2 filhos, que eles possam, sob a égide de suas mães, tornarem-se inteligentes em tudo e ser para vós a fonte de reais satisfações. Desejo-lhes que sejam espíritas convictos, quer dizer, que estejam de tal modo saturados da ideia de outras vidas, dos princípios da fraternidade, de caridade e de solidariedade, que os acontecimentos que se precipitarão, quando estiverem na sua idade de consciência e de razão, não possam espantá-los, nem enfraquecer-lhes a confiança na justiça divina, no meio das provas pelas quais deve se submeter a humanidade. Às vezes vos espantais com o azedume com os quais os vossos adversários vos atacam. Segundo eles, sois loucos, visionários, tomais a ficção pela verdade, ressuscitais o diabo em todos os erros da Idade Média. Sabeis que responder a todos esses ataques seria começar uma polêmica sem resultado. Vosso silêncio prova a vossa força, e não lhes dando ocasião de retrucar, acabarão por se calar. O imprevisto é o que mais deveis temer. Que uma mudança de governo aconteça, no sentido mais intolerante, ultramontano, e certamente sereis perseguidos, escarnecidos, combatidos, condenados, expatriados. Mas os acontecimentos, mais fortes que as manobras em surdina, preparam o horizonte político um temporal bem negro. E quando a tempestade surgir, tentai estar bem abrigados, bem fortes, bem desinteressados. Haverá ruínas, invasões, delimitações de fronteiras, e desse naufrágio imenso que vos virá da Europa, da Ásia e da América, o que sobreviverá, sabei bem, serão as almas bem temperadas, os espíritos esclarecidos, tudo o que for justiça, lealdade, honra e solidariedade. Vossas sociedades, tais como estão organizadas, são perfeitas? Mas tendes vossos párias aos milhões. A miséria enche incessantemente vossas prisões, vossos lupanares, e abastece o cadafalso. A Alemanha vê, como em todos os tempos, emigrar seus habitantes a centenas de milhares, o que não faz honra aos seus governos. O Papa, pontífice temporal, espalha o erro no mundo, ao invés do espírito de verdade, do qual é o emblema artificial. Por toda parte, a inveja. Vejo interesses que se combatem e não esforços para reerguer o ignorante. Os governos, minados pelos princípios egoístas, pensam em apoiarem-se na maré que sobe, e esta maré é a consciência humana que finalmente se insurge, após séculos de espera, contra a minoria que explora as forças vivas das nacionalidades. Nacionalidades. Que a Rússia possa não ter encontrado um escolho terrível, um cabo das tormentas nessa palavra. Bem-amado país, possam teus homens de Estado não se esquecerem de que a grandeza de um país não consiste em possuir fronteiras indefinidas, muitas províncias e não aldeias, algumas grandes cidades num oceano de ignorância, planícies imensas, desertas, estéreis, inclementes como a inveja, como tudo que é falso e soa falso.
Pouco importa que o sol não se ponha sobre vossas conquistas. Não haverá menos deserdados, menos ranger de dentes, todo um inferno ameaçador e escancarado com uma imensidade. E todavia as nações, como os governos, têm seu livre-arbítrio. Como as simples individualidades, elas sabem conduzir-se pelo amor, pela união, pela concórdia. Elas fornecerão à tempestade anunciada elementos elétricos próprios para melhor destruí-las e desagregá-las. Mensagem aqui de Inocente, em vida, o bispo de Táurida. O que nós podemos tirar, bom dia pessoal que chegou, o que nós podemos tirar dessa comunicação, primeiro é o Espírito falando de um determinado contexto histórico que vivia a Europa, a Ásia e a América. Nós falamos de 1866, nós tínhamos aqui muitas turbulências na América, em virtude da escravidão, em virtude das guerras civis que aconteciam, como no caso a própria Guerra da Secessão, depois viria a independência dos Estados Unidos, né, que na verdade já estava independente, mas nós tínhamos ali outros países que brigavam, o Brasil recém tornado independente em 1822. Então nós tínhamos ali várias situações acontecendo na Europa. Então se nós fizermos uma comparação com aquilo que acontecia no passado, no século XIX, com aquilo que acontece hoje, nós vemos ainda muitas turbulências, mas de uma natureza diferente. Mas ainda temos essa preocupação de vermos nações brigando por riquezas, por fronteiras. São guerras diferentes, né? Não são mais aquelas guerras bélicas destrutivas, como nós vimos no passado não muito distante, mas hoje nós vemos conflitos políticos, protestos sociais, turbulências, revoltas e tudo o que acontece. E é então esse Espírito trazendo para nós a previsão de que muita coisa ia acontecer. Ele falava aqui em 1866. Nós lembramos que no início do século XX, coisa de uns 50 anos depois, nós teríamos a grande Revolução Russa, que começaria uma nova história, né, no nosso planeta, principalmente entre Ásia, Europa, né, e América do Norte também, mas atingia a todos inevitavelmente. Mas nós vemos aqui a grande preocupação que um Espírito demonstra para nós, falando exatamente sobre isso. As nações, como os governos, têm seu livre-arbítrio. Ou seja, a partir do momento em que nós temos governantes que tomam decisões, e essas decisões provocam efeitos sobre outros povos, sobre outras nações, nós temos ali o acúmulo de débitos morais que essa nação deverá responder. É daí que nós falamos sobre lei de causa e efeito sobre pessoas, sobre famílias, sobre sociedades, sobre nações, sobre civilizações e sobre planetas. Então temos ali todos envolvidos nessa ideia. Se nós tomamos uma decisão individual, a responsabilidade é minha. Se nós tomamos uma decisão coletiva, a responsabilidade é nossa. E por isso ele fala, como as simples individualidades, elas sabem conduzir-se pelo amor, pela união, pela concórdia. Elas fornecerão à tempestade anunciada, que seriam todos esses conflitos que viriam a acontecer naquela região onde o Espírito se refere, tanto na Rússia, como na Europa, como na América. Então, elas fornecerão à tempestade anunciada elementos elétricos próprios para melhor destruí-las e desagregá-las. Ou seja, as nações que alimentassem o pensamento de paz, o pensamento de conciliação, certamente faria com que essas tempestades fossem dissipadas. Mas a partir do momento em que elas alimentam exatamente com esses pensamentos negativos, destrutivos, nós fazemos com que a tempestade se torne mais potente. Então é mais ou menos o que acontece hoje na nossa sociedade, especificamente. Aqui para nós no Brasil nós temos essas manifestações que aparecem nas grandes cidades, pelos mais variados motivos, seja por eventos que vão acontecer que consideram injustos, sejam por questões trabalhistas, seja por questões de violência social, não importa quais são as causas. Nós temos dois comportamentos que são efetivos, né? Ou nós temos aquele comportamento revoltoso, que vai alimentar cada vez mais esses protestos, tornando-os mais violentos, sem nada sair de produtivo, a não ser a desordem e o medo que acaba se disseminando, nada mais é do que um terrorismo social, como nós temos também aquele pensamento pacifista, quando nós começamos então a pensar de uma forma diferente, buscar soluções de uma forma variada, de uma forma mais positiva, mais produtiva. Então, o livre-arbítrio pertence a nós, como indivíduos, como coletividade. Todas as nossas decisões
terão uma repercussão sobre nós mesmos e sobre aqueles que sofrerão o efeito dessas escolhas. Por isso, então, a gente vê a espiritualidade, né, o mundo espiritual, com grande preocupação com aquilo que acontece no nosso mundo. Então, quando nós imaginamos, quando nós vamos para o mundo espiritual, e aí, então, no mundo espiritual, nós nos esquecemos, nós simplesmente nos desvinculamos de qualquer tipo de relação com o nosso planeta, isso é uma grande ilusão. Os espíritos continuam preocupados e trabalham em nosso benefício. Embaixador, quando a gente fala odeia esse tal livre-arbítrio, se você não tiver o livre-arbítrio, você simplesmente é prisioneiro e você tem que responder a tudo. Os escravos não tinham livre-arbítrio. Então nós pensamos, na verdade não é o livre-arbítrio, é o modo como nós utilizamos o livre-arbítrio. Se você não faz as escolhas certas, você sofre. Agora você fica sem opção de escolha, então você perde completamente a sua individualidade. Já pensou se falar assim, a partir de hoje, todo mundo vai fazer o que eu mando, o que você pensa, o que você sente, o que você quer, não faz a menor diferença, não me importa. Vocês são obrigados a fazer o que eu quero. Ah, mas eu tenho vontade, isso é um problema seu. E aí então nós percebemos que o nosso livre-arbítrio acaba depois fazendo grande falta, até mesmo para o nosso desenvolvimento. Porque na verdade o problema que a gente enfrenta é exatamente esse, né, de nós não sabermos utilizar o livre-arbítrio, é por isso que nós temos que ter mais cuidado. Tudo aquilo que nós fazemos, né, me recordo até de uma passagem de Raul Teixeira, quando ele falava do espírito Camilo, que é seu espírito orientador. E aí então ele sempre dizia assim, todas as decisões que você tomar, sempre pensa, e depois? Ou seja, e depois, o que vai acontecer quando você fizer essa escolha? Porque a gente quer fazer assim, eu quero fazer essa coisa agora, calma, e depois? O resultado será positivo, o resultado será negativo? É essa escolha que a gente tem que fazer. Próximo texto, vamos lá. Lyon, 30 de janeiro de 1866. Grupo Viron, médium Sr. G. Olha que interessante que a gente está vendo aqui, né? Ó, os grupos mediúnicos que vão enviando comunicação a Kardec. Nós não falamos de centros espíritas, falamos de grupos mediúnicos. Então não são instituições, são pessoas que se organizam e se disciplinam para poder trabalhar esse intercâmbio com o plano espiritual. Então vemos aqui já dois grupos, né, que poderiam se tornar centros espíritas, mas que a princípio eram só pessoas reunidas com esse objetivo. Próximo tema, a nova geração. A terra estremece de alegria. Aproxima-se o dia do Senhor. Todos os que estão entre nós estão à frente. Disputam a porfia para entrar na liça. Já o espírito de algumas valorosas almas encarnadas agitam seus corpos até quase despedaçá-los. A carne interdita não sabe o que pensar. Um fogo desconhecido a devora. Elas serão libertadas, pois os tempos chegaram. Uma eternidade está a ponto de expirar, uma eternidade gloriosa vai despontar em breve, e Deus confia seus filhos. O reinado do ouro dará lugar a um reinado mais puro. O pensamento logo será soberano. E os espíritos de elite que vieram desde épocas remotas iluminar seu século, a servir de baliza aos séculos futuros, vão encarnar entre vós. Que digo, muitos se acham encarnados. A palavra sábias deles trará uma chama destrutiva que causará devastações irreparáveis no seio dos velhos abusos. Quantos preconceitos antigos vão desmoronar em bloco, quando o espírito, com um machado de duplo corte, vier solapá-los até seus fundamentos. Sim, os pais do progresso do espírito humano deixaram, uns as moradas radiosas, outros grandes trabalhos em que a felicidade junta-se ao prazer de se instruir, para retomar o bastão dos peregrinos que eles mal depositaram no limiar do templo da ciência, e dos 4 cantos do globo, logo os sábios oficiais vão ouvir o pavor, jovens imberbes, que virão, numa linguagem profunda, retorquir seus argumentos que eles acreditavam irrefutáveis. O sorriso zombeteiro não poderá ser mais um escudo seguro, e sob pena de queda, será preciso responder. Será então que o círculo vicioso, no qual se encerram os mestres da vã filosofia, mostrar-se-á descoberto, pois os novos campeões trazem consigo
não somente um facho, que é a inteligência desembaraçada dos véus grosseiros, mas também muitos dentre eles gozarão desse estado particular, privilégio das grandes almas, como Jesus, que dá o poder de curar e operar maravilhas reputadas como milagres. Diante dos fatos materiais, em que o espírito se mostra tão superior à matéria, como negar os espíritos? O materialista será repelido nos seus discursos, e pela palavra mais eloquente que a sua, e pelo fato patente e positivo, e averiguado por todos, pois grandes e pequenos, novos São Tomés poderão tocar com o dedo. Ou seja, aqui ele fala para nós sobre a visão que o mundo vem descobrindo a respeito do mundo espiritual gradativamente, até chegar a um ponto em que o mundo espiritual será para nós quase que palpável. E esses novos São Tomés, aqueles que precisam ver para crer, terão possibilidade de comprovar as suas dúvidas. Porque a dúvida, ela é para nós apenas um estado de espírito, apenas uma condição evolutiva. Então quando nós falamos assim, eu preciso ver para crer, isso não tem nada de mal, isso não tem nada de negativo. Isso é apenas um estágio em que a pessoa passa, em que ela precisa de comprovações mais concretas. Então muitas vezes a gente diz assim que São Tomé, que era um dos apóstolos de Jesus, não acreditava. Não acreditou quando disseram para ele que Jesus tinha se manifestado. E ele falava assim, né, eu só vejo, né, só acredito se ouvir. E aí depois desenrola toda aquela história em que Jesus diz, né, que muitos creram sem ver, e ele teve que ver para crer. Isso fala com relação à fé, não fala com relação a caráter. Então muitas dúvidas que nós temos, as pessoas dizem assim, né, no meio espírita principalmente, olha, eu tenho dúvidas com relação ao mundo espiritual, não sei se é bem assim. Não sei se ele existe, tenho dúvida com relação à própria existência de Jesus, já que nós temos muitos textos que trazem argumentos que confundem. Tenho dúvidas com relação à existência de Deus. Aí muita gente fica espantada, eu não acredito que você tenha essa dúvida. Sim, qual é o problema? A dúvida faz parte do nosso estado, eu preciso de... a fé não é o suficiente para que eu possa acreditar. Até porque a fé, nós sabemos, quando ela é desvirtuada, ela acaba causando grandes desastres. Todas as grandes catástrofes religiosas que aconteceram até hoje foram motivadas por uma fé desequilibrada. Então quando a pessoa fala assim, olha, eu não preciso porque eu tenho fé, isso não é nenhuma virtude. Isso é uma condição dela. Feliz dela se ela consegue acreditar sem precisar de provas concretas. E infeliz, individualmente, aquele que precisa de provas para isso. Mas a infelicidade é no sentido pessoal. Não é uma questão de débito coletivo, uma questão de débitos de existências que uma pessoa vai sofrer. Né? Pô, mas todo mundo, Brás, quem não se mobiliza correndo atrás de dúvidas é uma pessoa que ficou estagnada. Porque ela não tem intenção de aprender mais nada. Porque ela simplesmente criou uma ideia, acredita naquela ideia, e ela simplesmente não evolui, não progride. Como nós temos tantos mistérios pelo mundo afora, e nós estamos tentando descobrir isso dia após dia, é fundamental que nós busquemos as respostas para as nossas dúvidas, e é essencial que essas respostas provoquem em nós novas dúvidas para novos aprendizados. Porque do contrário, a gente vai acreditar que já conhece todos os mistérios e simplesmente cai na estagnação. Então, tudo isso vai se modificando com o tempo. Bom dia. O Décio colocou a dúvida que move o mundo, disseram com propriedade, sem dúvida. Né? Sem dúvida nessa dúvida. E continua. Sim, o velho mundo, carcomido, estala por toda parte. O velho mundo acaba, e com ele, todos esses velhos dogmas que se reluzem ainda pelo dourado com o qual se cobrem. Espíritos valorosos, cabe a vós a tarefa de raspar esse ouro falso. Para trás, vós que quereis em vão escorar esse ídolo. Golpeado de todos os lados, ele vai ruir e vos arrastará na sua queda. Para trás, todos vós, negadores do progresso. Para trás com vossas crenças de uma outra época. Por que negais o progresso e quereis entravá-lo? É que, desejando sobrepujar ainda e sempre, condenaste vosso pensamento em artigos de fé, dizendo à humanidade, tu serás sempre criança, e nós que temos a iluminação do alto, estamos destinados a conduzir-te.
Né? Então essa frase aqui, que ele coloca, esse pensamento, é exatamente aquela ideia de que você não precisa aprender mais nada, deixa que eu te conto tudo. Então isso tira a nossa liberdade de crescimento pessoal, tira a nossa capacidade de busca de conhecimento, de aprimoramento, através das nossas próprias iniciativas. E isso que a doutrina trouxe para nós, aquela ideia da síndrome da ovelha, onde todos nós seremos eternamente ovelhas, guiados por um pastor. A doutrina veio dizer que nós também temos a capacidade de nos tornar pastores de nós mesmos, de tomarmos as nossas próprias iniciativas, de avançarmos, de crescermos, quebrando exatamente essa tradição. Porque quando a gente volta no passado e lembra daquela época em que tivemos uma reforma religiosa, lá no começo do século XVI, o protesto era exatamente esse, somente aqueles que eram os iniciados, aqueles que tinham conhecimento do latim, por exemplo, poderiam e tinham permissão de fazer interpretação bíblica, enquanto que todas as pessoas deviam apenas ouvir aquilo que se falava. Veio então Martinho Lutero, quebrou essa ideia, fez a tradução da Bíblia para o alemão, que era a região onde ele vivia, e aí as pessoas comuns poderiam comprar uma Bíblia e ler. A própria missa começou então a ser interpretada no alemão e não mais no latim como se fazia, porque era uma tradição, os padres falavam em latim e as pessoas diziam amém sem sequer entender o que ele estava falando. E aí Lutero veio com essa ideia, vamos acabar com isso. Todo mundo deve entender o que está cultuando, deve entender o seu objeto de fé. E essa mudança começou lá atrás. Hoje nós temos uma nova filosofia, temos uma nova doutrina que traz para nós uma nova visão, em que você não precisa de liderança, você precisa de alguém que te ajude no seu entendimento. É para isso que nós temos hoje aqueles que se destacam nos grupos de estudos, nos grupos de palestras, nos seminários, nos congressos, que são facilitadores do entendimento, mas não são lideranças religiosas. O seu ponto de vista é um ponto de vista, que pode ser como qualquer outro. Então cabe a nós que somos estudantes fazermos uma junção de todas essas interpretações para chegarmos às nossas próprias conclusões, porque temos liberdade para isso. Por isso então coloca para nós que nós não vivemos mais naquela fase de infantilidade da humanidade. Hoje nós chegamos numa idade, na fase da razão, onde nós podemos tomar as nossas próprias decisões. Continuando aqui para nós. Lívia, se você estiver na sala, eu não estou te vendo aqui, tá? Caso você escreva alguma coisa, você não aparece nem no texto e nem na minha relação. Só vejo as pessoas te cumprimentando. Vamos lá então. Mas vistes as andadeiras da criança, ficar-vos nas mãos, e a criança salta diante de vós. E negais ainda que ela possa caminhar sozinha. Será golpeando-a com as andadeiras que deveriam sustentá-la, que provareis a autoridade dos vossos argumentos? Não, e bem o sentis. Porém, é tão agradável, quando nos dizemos infalíveis, acreditar que os outros ainda têm fé nessa infalibilidade, na qual nem vós próprios mais acreditais. Ah, quantos gemidos não soltam nossos santuários! É aí que, aguçando os ouvidos atentamente, ouve-se os cochichos dolorosos. Que dizeis, pois, pobres obstinados? Que a mão de Deus se abate sobre sua igreja? Que a imprensa livre vos ataca e destrói os vossos argumentos? Onde estará o novo Crisóstomo, cuja palavra poderosa reduzirá a nada esse dilúvio de raciocinadores? Em vão o esperais. Vossas penas mais vigorosas e as mais conceituadas nada mais podem. Elas se obstinam em agarrarem-se ao passado que se vai, quando a nova geração, no seu impulso irresistível que a impele para adiante, exclama: não, nada de passado. A nós o futuro, uma nova aurora se ergue, e é para lá que tendem nossas aspirações. Avante, ela diz, alargai a estrada, nossos irmãos vos seguem. Segui a onda que nos arrasta. Necessitamos do movimento que é a vida, enquanto que vós nos apresentai a imobilidade até a morte. Abri vossos túmulos, vossas catacumbas. Sacai vossa visão com as velhas ruínas de um passado que não mais existe. Vossos santos mártires absolutamente não estão mortos, para que lhes imobilizei o presente. Eles entreviram nossa época
e se lançaram à morte como a estrada que deveria conduzi-los. A cada época o seu gênio. Queremos nos lançar à vida, pois os séculos futuros que nos surgem têm horror à morte. Eis aí, meus amigos, o que os corajosos espíritos que presentemente encarnam vão tornar compreensível. Este século não terminará sem que muitos destroços se espalhem sobre o solo. A guerra mortífera e fratricida logo desaparecerá diante da discussão. O espírito sucumbirá à força bruta. E depois de todas essas almas generosas, que todas essas almas generosas estiverem combatido, retornarão ao nosso mundo espiritual para receber a coroa do vencedor. Eis o objetivo, meus amigos. Os campeões são aguerridos demais para que o êxito seja duvidoso. Deus escolheu a elite dos combatentes, e a vitória é alcançada para a humanidade. Alegrai-vos, pois, todos vós que aspirais à felicidade, e que desejais que vossos irmãos dela participem como vós. O dia chegou. A terra pula de alegria, pois vai assistir ao começo do reinado da paz prometido pelo Cristo, o divino Messias, reinado cujos fundamentos ele veio assentar. Assinatura aqui de um espírito, nesse texto do Obras Póstumas, falando exatamente sobre a nova geração. Deixa eu ver aqui o título correto. A nova geração, que Kardec já falava sobre isso lá no final do livro A Gênese, e aí então comentando a grande importância dessas novas gerações que estão se sucedendo, trazendo não apenas novas filosofias, porque muitas vezes nós acreditamos que para poder modificar o mundo que nós vivemos hoje, há necessidade... Já estou te vendo, Lívia, está tudo normal agora, tá? Foi só um tilt do pau-talk mesmo, tudo resolvido. Então, acontece, da gente aí imaginar... Conta até uma música interessante do o padre Fábio de Mello canta, que foi uma música original, interpretada pelo Fábio Júnior, que ele dizia assim, que não precisamos de uma nova filosofia, não precisamos de uma ideia nova, quer dizer, a mesma ideia trazida anteriormente por Jesus, já é o suficiente para que o mundo se regenere. O que nós precisamos é de novas interpretações. São as novas ideias, os novos pontos de vista, as novas interpretações que vão fazer com que o mundo seja revolucionado, que passe por essa transformação. Porque o grande problema é assim, nós precisamos de uma nova religião, tanto que a doutrina espírita, como nós vemos hoje, como nós entendemos, ela nada mais é do que uma releitura daquilo que Jesus trouxe. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem esse propósito. Nós vemos que os ensinamentos continuam os mesmos. Nós apenas estamos olhando a partir de outra perspectiva. Conhecendo o mundo espiritual, conhecendo uma nova realidade, e aí nós pegamos aquela interpretação, e aí então adaptamos a essa nova condição. Ela não fica estagnada naquilo que anteriormente foi transmitido. O ensinamento que há 2000 anos foi trazido, esse ensinamento continua sendo lido geração após geração nesses séculos que se passaram, e de repente hoje nós começamos a dar a ele uma nova roupagem. Por isso então nós temos sempre que prestar muita atenção nisso. Não pensemos que a doutrina espírita ela veio para modificar aquilo que já foi trazido anteriormente pelo próprio Jesus. Mas ela veio simplesmente trazer uma nova visão sobre esses ensinamentos. A Lívia colocou: as novas religiões não solucionam o problema, senão passarmos a agir como seres pensantes, e como irmãos que somos. Ou seja, nesse final que você colocou, Lívia, seres pensantes e irmãos que somos, é aquilo que o Espírito Verdade já dizia. Amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo, ou seja, intelecto e valores, e sentimento e amor. Então, esses são os dois ingredientes que vão fazer com que o mundo se transforme. O Brás colocou: já notei as religiões silenciando diante dessas verdades, nem contestam mais. Mas existem dois pontos de vista, viu, Brás, a partir disso daí. Ou se silenciam, imaginando que não tem mais argumento para combatê-la, ou se calam diante de sua arrogância, dizendo que não me importo com aquilo que falam porque a minha verdade é absoluta. Então, na verdade, o que nós vemos são as experiências, não são os textos que vão chegar para nós. Nós sabemos que os textos são interessantes, mas textos interessantes e inteligentes nós temos em todos os campos.
na filosofia, na ciência, na religião. Você pode pegar um bom teólogo que tem bom conhecimento na sua área, que é um douto na sua área, ele vai escrever textos assim com um grande poder de convencimento, mas ele vai dar o seu ponto de vista. Então, na verdade, textos, nós temos grandes escritores espíritas, grandes escritores evangélicos, budistas, judeus, católicos, não importa. Mas a questão é, como é que nós vamos então trazer essa verdade do plano espiritual para a realidade das pessoas? É exatamente aí que a doutrina espírita tem essa preocupação de fazer com que a mediunidade deixe de se tornar um fenômeno e se transforme num real veículo de comunicação com o mundo espiritual, para que as pessoas conheçam o mundo espiritual. Como a gente já conversou, e o livro dos médiuns tem falado isso para nós com bastante frequência, nós vemos que as pessoas se interessam pelas aparições, pelo espetáculo e tudo mais, e não tiram consequências disso. E para nós espíritas é a mesma coisa. Eu já falei para vocês que a curiosidade que nós temos para presenciar um fenômeno, para assistir, é algo absolutamente natural, porque faz parte do nosso instinto. Aquilo que é sobrenatural sempre vai nos provocar algum tipo de efeito. Vocês se lembram que há alguns anos, no aniversário do Dudu, caiu numa sexta-feira 13, a gente ia comemorar num cemitério, vocês lembram? Que a gente estava brincando? Então, quer dizer, sexta-feira 13, num cemitério, meia-noite. Quem tem coragem de ir? Todo mundo sai correndo, eu não, eu não, eu não. Quer dizer, mas espírita com medo de cemitério, por quê? Qual é o problema? Ah, porque lá tem fantasma, porque isso, porque aquilo. Tudo certo. Isso mostra o quê? Isso mostra o quê exatamente? Que todos nós temos esse instinto de sobrevivência, que ele é afetado diretamente por aquilo que é sobrenatural. Faz parte da nossa natureza. Então dizer que um espírita tem curiosidade para ver um fenômeno não é nada absurdo. Eu, por exemplo, participar de uma sessão de materialização, de uma sessão de efeitos físicos, seria assim a glória. Mas isso não me impede de me interessar pela parte filosófica e de entender exatamente as consequências desses fenômenos. O Armando colocou, alertou, há bons escritores, tanto encarnados quanto desencarnados. Temos que observar o que eles querem trazer. Exatamente. O filtro da razão, o filtro do bom senso é fundamental. Fernando, a gente está estudando o livro Obras Póstumas, agora falando sobre a nova geração. Pois eles têm até medo de gente morta, imagina de... o Brás colocou, quando eu conheci a doutrina, eu era adolescente, fui buscar fenômenos na Umbanda, e me valeu, tudo é válido, Brás, o que importa é o que você usa depois. Como eu falei para vocês no início da minha aproximação com a doutrina espírita, eu era um devorador de livros que eu lia romances, lia livros esotéricos, lia de tudo. Hoje você pergunta para mim, mas você jogaria fora, você deletaria do seu arquivo mental tudo aquilo que você leu? De forma alguma. Porque toda essa bagagem que eu consegui acumular através dessas leituras, me deu exatamente subsídios para que eu pudesse filtrar aquilo que seria produtivo e aquilo que não é. Mas não descartar o improdutivo por eu não concordar, por eu não gostar, por eu achar inútil. É porque eu encontrei novas respostas que aquelas respostas anteriores não tiveram mais efeito para mim. Então eu não abro mão de nada daquilo que foi aprendido. Então cada um se aproxima de uma forma, cada um se aproxima por uma razão. É exato, fraterna, um somatório de conhecimentos que, agora, depois que a gente tem esse conhecimento, a gente tem que começar a direcioná-lo. E quando você encontrar aquele caminho que você vê que é realmente proveitoso, então você utiliza da melhor forma. Agora, do contrário, se a gente ficar simplesmente, como foi colocado para nós, viver em função da fé, a fé é muito subjetiva. Se nós colocarmos assim, todos nós temos fé na doutrina? Sim, todos nós temos fé. Porque, infelizmente, ainda nós temos muitos elementos que só são aceitos através da fé. Porque você não tem comprovação material. Você não tem comprovação científica. Então você faz uma análise, a sua razão julga, e aí então entra aquela fé raciocinada, e não a fé cega. Tanto que a doutrina espírita traz essa ideia da fé raciocinada com muito orgulho. Porque você acredita numa coisa que você não vê, mas que você aceita porque o seu raciocínio foi capaz de julgá-la. Enquanto que a fé cega, que é aquilo que nós vemos hoje em grande parte das religiões tradicionais, na sociedade de um modo geral, é aquilo que leva as pessoas a acreditar em fantasias. Então hoje temos esse trunfo de aprender a aceitar coisas que nós não temos comprovação, mas se submetê-la ao crivo da nossa razão. Esse é o princípio fundamental que a doutrina espírita nos traz. O Brás colocou, em um livro por nome Profecia Celestina, me deu alento naquilo que eu procurava, o mundo das energias. Tem até um filme, Brás, que virou também, procura aí Profecia Celestina que você vai achar. Que fala, mas ele tem um tom assim mais
um tom mais evangélico, né, mais assim, da religião evangélica do que algo mais científico, algo mais espiritualista, assim, mais abrangente nesse campo da existência do mundo espiritual. Então, pessoal, esse Nova Geração foi o texto que nós lemos hoje. Vamos para um próximo texto agora. Aqui nós vamos entrar numa parte interessante. É um escritor americano e o filme também, de produção americana. Aqui ele está dizendo instrução relativa à saúde do Sr. Allan Kardec. É muito comum quando a gente fala sobre a desencarnação de Kardec, está escrito ali que ele sofreu uma apoplexia. E essa apoplexia já foi interpretada de várias formas. Que ela foi já vista como um infarto e como um AVC, né, um aneurisma vascular cerebral. Então, muitas dúvidas surgem em torno disso. Kardec desencarnou por causa de um problema cerebral ou um problema cardíaco? Então vamos entender qual é o problema de saúde que ele teve. Né? Mas o problema é que ele teve um infarto, né? Ele era cardiopata. E é aí que a gente vai começar a compreender agora, porque a apoplexia nada mais é do que uma obstrução, né, venosa que provocou depois aquela isquemia ou mesmo aquela hemorragia. Então, na verdade, você pode ter tanto no coração como no cérebro. E Kardec era um cardiopata, que a gente vai agora ler um pouquinho sobre isso. Né? Então, muita gente fala assim, né, ele teve uma apoplexia, teve isso, mas ninguém fala se foi infarto ou se foi aneurisma. Então vamos aqui. Nós vamos começar pela origem do problema, porque aqui o texto que nós temos está aqui, Paris, 23 de abril de 1866. Só que Kardec teve um problema de saúde mais de um ano antes. E é exatamente que nós vamos lá para o livro Obras Póstumas, que tem ali a publicação dessa comunicação com o Dr. Demer, que era um amigo dele, e também, né, Kardec, infelizmente, Fletcher, lamento te dizer, faz tempo já inclusive, né? Então, quando a gente fala dessa parte da saúde de Kardec, foi publicado naturalmente na Revista Espírita, porque a gente sabe que muitos dos textos que estão no livro Obras Póstumas são textos que foram publicados na Revista Espírita. Normalmente a Revista Espírita vem mais completa do que aqui, do que no Céu e Inferno. Kardec pega o texto, faz ali uma seleção, dá uma enxugada naquilo que tem mais interesse para a proposta do livro, que é falar sobre a condição do espírito, e aí publica aqui a parte resumida. Né? Então a gente vai pegar essa parte resumida aqui, porque lá ele trata também, mas de lá ele trouxe para cá. Então nós temos aqui, na segunda parte do livro Céu e Inferno, dos Espíritos Felizes, nós temos aqui o Dr. Demer, falecido em Albi, a 25 de janeiro de 1865. Aquela publicação lá do Obras Póstumas é de abril de 66. Então vamos organizar, né, os nossos sensores cronológicos para poder acompanhar o desenrolar da coisa. Aqui Kardec faz uma pequena biografia do Dr. Demer, porque ele faz referência também lá no livro Obras Póstumas. Então vamos ligar uma parte de um estudo com o outro. Então ele começa dizendo para nós aqui. Então a desencarnação foi 25 de janeiro de 1865. O Dr. Demer, que é o nome do espírito, e Kardec coloca uma pequena nota aqui. Era um médico homeopata e distintíssimo. Seu caráter, tanto quanto o saber, haviam-lhe granjeado a estima e a veneração dos seus concidadãos. Eram-lhe inextinguíveis a bondade e a caridade, e a despeito da idade avançada, não se conheciam fadigas em se tratando de socorrer doentes pobres. O preço das visitas era o que menos o preocupava, e de preferência sacrificava as suas comodidades ao pobre, dizendo que os ricos, em sua falta, bem podiam recorrer a outro médico. E quantas vezes ao doente sem recursos provia do necessário as exigências materiais, no caso de serem mais úteis que o próprio medicamento. Dele pode-se dizer que era o cura-d'armes da medicina. O cura-d'armes, que a gente lembra, era um religioso francês que vivia na Albânia, e ali fazia, né, todo aquele trabalho de transformação da sociedade através do evangelho, porque ele era um religioso. Inclusive o cura-d'armes, ele se encontra hoje lá na França naquela condição de um corpo incorrupto, aquele corpo que fica naquela condição de não destruição, de não desintegração. Então as pessoas vão lá hoje, encontram o corpo naqueles caixões de vidro, né?
a exposição. Então ele é um desses aí. Então a expressão Curadarme se tornou uma expressão de grande nobreza, né, de trato do amor, principalmente sustentado pelo Evangelho. Então ele era visto ali, como foi colocado por Kardec, o Curadarmes da medicina. Né? Seria uma comparação, eu acho que talvez com o Dr. Bezerra de Menezes, só para a gente entender quem era esse Dr. Demer. Né? Então você tinha Bezerra de Menezes, tinha ele, dá para a gente fazer uma comparação pela história que a gente conhece. Encontrando na doutrina espírita a chave de problemas, cuja solução debalde pedira à ciência, como a todas as filosofias, o Sr. Demer abraçava com ardor essa doutrina. Pela profundeza do seu espírito investigador, compreendeu-lhe subitamente todo o alcance, de maneira a tornar-se um dos seus mais solícitos propagadores. Percebem ainda a semelhança com Bezerra de Menezes, né? Não façamos aquela ideia de que era reencarnação, é só para vocês compararem a conduta de um com a conduta do outro. Relações de mútua e viva simpatia se haviam estabelecido entre nós, correspondendo-nos. Soubemos do seu decesso, ou seja, da sua desencarnação, a 30 de janeiro, sendo que o nosso imediato desejo foi evocá-lo. Em seguida reproduzimos a comunicação obtida no mesmo dia. Olha só, 30 de janeiro, ele desencarnou, 30 de janeiro foi evocado e nesse dia ele trouxe a comunicação. Ele diz assim: aqui estou, ainda vivo, assumi o compromisso de manifestar-me desde que me fosse possível, apertando a mão do meu caro mestre e amigo Allan Kardec. A morte emprestara à minha alma esse pesado sono, a que se chama letargia. Porém o meu pensamento velava. Sacudi o torpor funesto da perturbação consequente à morte, levantei-me e de um salto fiz a viagem. Como sou feliz! Não mais velho nem enfermo. O corpo, esse, era apenas um disfarce. Jovem e belo, dessa beleza eternamente juvenil dos espíritos, cujos cabelos não encanecem sob a ação do tempo. Ágil como pássaro que cruza célere os horizontes do vosso céu nebuloso, admiro, contemplo, bendigo, amo e curvo-me, átomo que sou, ante a grandeza e sabedoria do Criador, sintetizadas nas maravilhas que me cercam. Feliz, feliz na glória. Oh, quem poderá jamais traduzir a esplêndida beleza da mansão dos eleitos? Os céus, os mundos, os sóis, o seu concurso na harmonia do universo. Pois bem, eu ensaiarei fazê-lo, ó mestre, vou estudar e virei trazer-vos o resultado dos meus trabalhos de espírito e que de antemão, como homenagem, eu vos dedico. Até breve, até breve. Aqui então foi essa comunicação que ele trouxe. Mas por que a gente está estudando isso? Porque agora vem a parte interessante. Kardec coloca aqui numa nota. Ele diz assim: as duas comunicações seguintes, dadas em data de 1º e 2 de fevereiro de 1865, dizem respeito à enfermidade de que fomos acometidos na ocasião. Kardec sofreu então aquele problema, né, aquele mal-estar, aquele mal súbito, ou foi infarto, a gente não sabe exatamente o que foi, no dia 31 de janeiro de 65. Né? Então 31 de janeiro, então 2 dias depois nós tivemos duas comunicações. Essa data está inscrita lá na Revista Espírita. Ele diz assim: posto que de caráter pessoal, reproduzimos-las como provas de que o Dr. Demer se mostrava tão bom como espírito quanto o fora como homem. Então ele começa dizendo o seguinte, uma comunicação aqui, deixa eu ver o tamanho dela, não muito grande. Então lembra que a gente está estudando aqui não sobre o Dr. Demer, mas estudando sobre a doença de Kardec. Meu bom amigo, tende coragem e confiança em nós, porquanto esta crise, apesar de ser fatigante e dolorosa, não será longa, e com os conselhos prescritos podereis, conforme desejais, completar a obra que vos propusestes como fito da vossa existência. Sou eu quem está aqui, perto de vós, e com o Espírito Verdade que me permite falar em seu nome, por ser eu um dos vossos amigos, o mais recentemente desencarnado. É como se me fizessem as honras da recepção. Caro mestre, quanto me sinto feliz por ter desencarnado a tempo de estar com esses amigos neste momento. Mais cedo livre, eu poderia talvez ter-vos poupado essa crise que não previa.
Era muito recente o meu desprendimento para ocupar-me de outras coisas que não as espirituais. Mas agora velarei por vós, caro mestre. Aqui estou para, feliz como espírito, ao vosso lado prestar os meus serviços. Conheceis o provérbio, ajuda-te e o céu te ajudará. Pois bem, ajudai os bons espíritos que vos assistem, conformando-vos com as vossas prescrições, com as suas prescrições. Está muito quente aqui. Essa fumaça é irritante. Enquanto estiverdes doente, convém não fazer lume, a fim de não aumentar a vossa opressão. Os gases que aí se desprendem são deletérios. Vosso amigo, Demer. A gente lembra, né, que dois pontos interessantes aqui. Primeiro, que o ambiente interfere naquilo que o espírito vive. Vimos aqui fumaça no quarto, incomodando o espírito, né? E o espírito não era um espírito perturbado, materializado, mas o espírito que sentia o efeito daquela fumaça. E outro detalhe, que a medicina do século XIX tinha essa ideia de que se você lançasse fumaça, defumasse um ambiente, você poderia espantar o mal que tivesse ali. Lembrando que não se tinha conhecimento naquela época, era ainda algo em desenvolvimento, o entendimento sobre a microbiologia, sobre contaminação e tudo mais. Então era muito mais uma questão de simpatia, muito mais uma questão de ritual, do que necessariamente um efeito médico. Então Kardec estava acamado, dá para imaginar Kardec ali com seu bigodão, sua barba e seu pijama, deitado naquela cama tomando uma sopinha, uma canjinha de galinha, e aquela coisa cheia de fumaça dentro do quarto, né? Então a primeira recomendação, em vez de você respirar uma coisa pura, você está fazendo é mal, isso sim. Depois aí tem outra comunicação, agora no dia 2 de fevereiro, vamos lá. Sou eu, Demer, o amigo do Sr. Kardec. Venho dizer-lhe que o acompanhava quando lhe sobreveio o acidente. Este seria certamente funesto, sem a intervenção eficaz, para a qual me ufano de haver concorrido. De acordo com as minhas observações e com os informes colhidos em boa fonte, é evidente para mim que, quanto mais cedo se der sua desencarnação, tanto mais breve reencarnará para completar sua obra. É preciso, contudo, antes de partir, dar uma última demão às obras complementares da teoria doutrinal de que é o iniciador. Se, portanto, por excesso de trabalho, não atendendo à imperfeição do seu organismo, antecipar a partida para cá, será passível da pena de homicídio voluntário. É mister dizer-lhe toda a verdade, para que se previna e siga estritamente as nossas prescrições. Esse daqui eu considero um dos trechos mais importantes, talvez uma das orientações mais importantes que Kardec tenha recebido. Porque traz para nós aquela ideia que André Luiz falava nas suas obras sobre suicídio inconsciente. E isso sempre gera para nós muita repercussão, porque como a gente já conversou, a gente tem que focar a nossa atenção, quando se fala em suicídio, na intenção da autodestruição. Qualquer tipo de uso dessa expressão, ela acaba se tornando errônea. Porque quando você... Vamos falar, por exemplo, é muito comum falar que o fumante é um suicídio inconsciente. O praticante de esportes radicais é um suicida inconsciente. Não é. Não é porque ele não tem intenção de se matar. O suicida é aquele que tem intenção. Aquele que desencarna precocemente, em virtude dessas práticas, sejam práticas alimentares, uso de drogas, excesso de trabalho, práticas de atividades que são perigosas. Tudo isso, na verdade, nós vemos como negligência, e não necessariamente como suicídio. E aqui é interessante, chamando a atenção de Kardec, pena de homicídio voluntário, porque sabe que se você praticar determinada ação, você poderá provocar a sua desencarnação. E Kardec estava levando ali uma puxada de orelha para poder prestar atenção nesse detalhe. Que ele interromperia a sua existência, porque como nós sabemos, nós temos uma programação reencarnatória. Né? Não, nem isso, Hermes, porque suicídio é intencional. Né? Bom dia. Essa é a questão. Então, como eu falei para vocês, os espíritos sempre nos chamam a atenção que nós temos que resolver as nossas questões de palavras para nos entendermos, porque somos nós que criamos problemas. Então, na verdade, se falarmos de suicídio, falamos de alguém que tem a intenção de se matar. Qualquer tipo de desencarnação que o indivíduo não teve a intenção, então nós mudamos isso. Mas no caso, eu colocaria classicamente o indivíduo que tem a intenção de fazer.
Agora, aquele que vive uma vida desregrada é muito mais relaxo, muito mais negligência do que intenção, né? Porque a gente vê que um fumante não tem intenção de se matar. Se tivesse, seria muito interessante. Ele falava assim, eu não quero viver, então daqui a 40 anos eu vou morrer. E ele começa a se suicidar em 40 anos antes. Não é assim que funciona, né? Então, sempre foquemos a nossa ideia nesse ponto. Então, chamando a atenção, quem antecipa a partida sofre a pena de um homicídio voluntário, principalmente se tem consciência disso. Mas não consideremos como suicídio, mas a negligência que também vai causar a sua pena, que vai trazer a sua consequência. Depois para nós aqui, continuando. E olha que nós temos muito, eu falava para vocês então sobre a questão da programação reencarnatória, que para nós ainda é algo bastante complicado de entender, exatamente porque nós não sabemos quais são os elementos que são considerados na programação de um espírito, né? O que exatamente ele tem que colher, quais são exatamente as experiências que estão prescritas, quais são os planos alternativos que são agregados a esse plano principal, quanto tempo vai durar sua encarnação e como fazem essa previsão para que ele viva durante tanto tempo e nesse período ele cumpra todas aquelas metas. Isso para nós ainda é um grande mistério. Nós só sabemos que o espírito não reencarna sem que não tenha um propósito. A forma como esse propósito é elaborado para nós ainda é misterioso. Mas o que nós entendemos, e isso os espíritos já falaram várias vezes, são raros aqueles espíritos que conseguem cumprir a sua encarnação de um modo completo e trazendo pelo menos aqueles que trazem 20%, segundo eles comentam, daquilo que foi planejado, o espírito já é bem sucedido. Porque normalmente nós não chegamos nem a 5%. Nós não só não cumprimos aquilo a que nós nos propomos, como ainda antecipamos a nossa reencarnação pelo tipo de vida que nós tivemos. Então, ou a gente não se cuida, tem aquele problema de saúde para cá, saúde para lá, é problema de obesidade, é problema de diabetes, é problema de uma alimentação inadequada, são problemas emocionais, tudo isso gera, né, o desgaste precoce dessa máquina que nós utilizamos, que é o nosso organismo. E Kardec não escapou disso, porque dá a impressão assim, de que Kardec, o fato dele ser o codificador, de ser um bom entendedor da doutrina, era uma pessoa extremamente disciplinada, era uma pessoa vegetariana, praticava esporte todos os dias, tomava seu complexo vitamino depois da idade, né, da idade, da melhor idade, nada disso. Ele trabalhava exaustivamente, consequentemente se alimentava mal, dormia mal, tinha desgaste de estresse, porque o trabalho que ele fazia era um trabalho de grande estresse, porque ele tinha que lidar com personalidades que o atacavam sua família e tudo mais, eram portas que se fechavam, então dá para imaginar o tormento que ele vivia. Só faltava ser taxista também para poder cobrir as horas vagas, né, Fred? Aí então a coisa ia para lá, né? Aí então ele já antecipava de vez. Então, o que nós pensamos? Que o fato de estarmos aqui, há a necessidade de nós também observarmos os cuidados que nós estamos tendo com o nosso corpo físico e tudo mais, do estilo de vida que nós temos. Vamos em frente, continua para nós. Né? A Andréia lembrou bem, beijo Andréia, a importância do equilíbrio entre o trabalho e o repouso. A gente tem isso lá no Livro dos Espíritos. A necessidade do trabalho e a necessidade do repouso. Os Espíritos falaram sobre isso não com tanta clareza, que se tivessem falado para Kardec naquela época, talvez ele tivesse sido mais previdente, né, para essa questão. Mas continua. Nota. A seguinte comunicação foi obtida em Montalbán, aos 26 de janeiro, dia seguinte ao da sua desencarnação, num centro de amigos espíritas que havia nessa cidade. Antony Demer, não morri para vós, meus amigos, porém para aqueles que não conhecem a santa doutrina, que reúne os que se amarram e tiveram na terra os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos de amor e caridade. Sou feliz e mais feliz do que esperava, gozando de uma lucidez rara entre os espíritos, relativamente ao tempo da minha reencarnação, da minha desencarnação. Revesti-vos de coragem, bons amigos, que eu estarei muitas vezes junto de vós, instruindo-vos em muitas coisas que ignoramos quando presos à matéria, espesso véu que é de tantas magnificências, de tantos gozos. Orai pelos que estão privados dessa felicidade, pois eles não sabem o mal que fazem a si mesmo. Hoje não me prolongarei, dizendo-vos somente que não me sinto de todo estranho neste mundo dos invisíveis, parecendo-me até que sempre o habitei.
Aqui sou feliz em vendo os meus amigos, comunicando-me com eles, sempre que o desejo. Não choreis, meus amigos, porque me faríeis lamentar o haver-vos conhecido. Deixai correr o tempo, e Deus vos encaminhará para esta mansão, onde nos devemos todos reunir finalmente. Boa noite, amigos, que Deus vos conforte, ficando eu ao vosso lado. Demer. E aqui, mais uma nota de Kardec. Ainda de uma carta de Montalbán, extraímos a narrativa seguinte. Tínhamos ocultado à senhora G, médium sonambúlico e vidente muito lúcido, a morte do Sr. Demer, em atenção à sua extrema sensibilidade. Sem dúvida, secundando o nosso intuito, o bom médico também evitou manifestar-se-lhe. A 10 de fevereiro reunimos-nos a convite dos guias, que diziam querer aliviar a senhora G de uma luxação, em consequência da qual muito sofria desde a véspera. Nada mais sabíamos e longe estávamos de pensar na surpresa que nos aguardava. Logo que essa senhora se mediunizou, começou a soltar gritos lancinantes, mostrando o pé. Eis o que se passava. A senhora G via um espírito curvado a seus pés com a fisionomia oculta, a fazer-lhes fricções e massagens, exercendo de vez em quando uma tração longitudinal sobre a parte luxada, exatamente como faria qualquer médico. A operação era tão dolorosa que a paciente vociferava, empregando movimentos desordenados. No entanto, a crise não foi longa, e ao fim de uns 10 minutos desapareceriam a inflamação e os traços da luxação, retomando o pé à sua aparência normal. A senhora G estava curada. O espírito continuava incógnito para o médium, persistindo em não lhe revelar as feições. Quando, por mostrar desejos de retirar-se, a doente, que momentos antes não daria um passo, se atira de um salto ao centro do quarto para apertar a mão do médico espiritual. Ainda desta feita, o espírito voltou o rosto, deixando a mão na do médium. Nesse momento, a senhora G dá um grito e cai desfalecida no soalho, vindo a reconhecer o Sr. Demer, o Dr. Demer, no espírito que a operava. Diante da síncope, ela recebia cuidados de muitos espíritos afeiçoados. Por fim, reapareceu a lucidez sonambúlica e ela conversou com muitos desses espíritos, trocando-se felicitações, sobretudo com o Dr. Demer, que lhe correspondia aos testemunhos de afeição, penetrando-a de fluidos reparadores. Não é uma tal cena surpreendente dramática, considerando-se as personagens como representando papéis da vida humana? Não será uma prova, entre mil outras, de que os espíritos são seres efetivamente reais, agindo como se estivessem na Terra? Somos felizes por ver nosso amigo espírito, o mesmo coração no nosso amigo espírito, o mesmo coração bondoso do médico solícito e abnegado que foi neste mundo. Ele fora, durante a vida, o médico do médium, e, conhecendo a sua extrema sensibilidade, poupou-o tanto quanto se fora seu próprio filho, isso falando daquela médium da senhora G. Essa prova de identidade conferida aos espíritos que o prezava, aos que o espírito prezava, é admirável e de molde a fazer encarar a vida futura por um prisma mais consolador. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui ele não fala agora sobre... Aqui ele fala agora só sobre a vida do Dr. Demer. Agora vamos para Obras Póstumas. Nós estamos aqui... Lembrem que Kardec teve esse infarto no dia 31 de janeiro de 1865. Essa mensagem agora vem 23 de abril de 66. Portanto, um mês e aproximadamente 4 meses depois. Uma comunicação particular que veio com o Sr. D. Instrução relativa à saúde do Sr. Allan Kardec. A saúde do Sr. Allan Kardec, enfraquecendo-se dia a dia, em consequência dos trabalhos excessivos, aos quais ele não pode mais satisfazer, vejo-me na necessidade de repetir-lhe novamente o que já lhe foi dito várias vezes, o que já lhe disse várias vezes. Precisas de repouso, as forças humanas têm limite, e o teu desejo de ver progredir o ensino leva-te frequentemente a infringir. Estás errado, pois agindo assim, não apressarás a marcha da doutrina, mas arruinarás tua saúde e te colocarás na impossibilidade material de terminar a tarefa que vieste desempenhar neste mundo.
Tua doença atual é apenas o resultado de um dispêndio incessante de forças vitais, que não dão tempo a que a reparação se faça, e de um aquecimento do sangue, reproduzido pela falta absoluta de repouso. Nós te sustentamos, sem dúvida, mas na sua condição de que não desfaça o que fazemos. De que adianta correr? Já não te dissemos várias vezes que cada coisa virá a seu tempo e que os espíritos prepostos ao movimento das ideias saberiam fazer surgir circunstâncias favoráveis quando chegasse o momento de agir? Quando cada espírita concentra suas forças para a luta, pensas que seja teu dever esgotar as tuas? Não, em tudo deves dar o exemplo e teu lugar será lutar sempre no momento do perigo. Que farias lá se teu corpo enfraquecido não permitisse mais ao teu espírito servir-se das armas que a experiência e a revelação te puseram nas mãos? Acredita-me, deixa para mais tarde as grandes obras destinadas a completar a obra esboçada nas tuas primeiras publicações. Teus trabalhos comuns e algumas pequenas brochuras urgentes bastam para absorver seu tempo e devem constituir os únicos objetos de tuas atuais preocupações. Não te falo apenas em meu próprio nome. Sou aqui o delegado de todos os espíritos que contribuíram tão poderosamente para a propagação do ensino através de suas sábias instruções. Eles te dizem, por meu intermédio, que este atraso que consideras prejudicial ao futuro da doutrina é uma medida necessária de mais de um ponto de vista, seja porque certas questões ainda não foram elucidadas, seja para preparar os espíritos para melhor as assimilarem. É preciso que outros tenham preparado o terreno, que certas teorias tenham provado sua insuficiência e produzido ainda mais vazio. Numa palavra, o momento não é oportuno. Poupa-te, portanto, pois quando for o tempo, todo o teu vigor do corpo e do espírito te serão necessários. O espiritismo foi até agora objeto de muitas diabrites, agitou muitas tempestades? Acredita que todo movimento esteja apaziguado, que todos os ódios estejam abrandados e reduzidos à impotência? Não te iludas. O cadinho depurador ainda não expeliu todas as impurezas. O futuro reserva-te outras provas, e as últimas crises não serão as menos penosas de suportar. Sei que tua posição particular te suscita uma imensidade de trabalhos secundários que consomem a melhor parte do teu tempo. Os pedidos de toda espécie te sobrecarregam, e te julgas no dever de satisfazê-los tanto quanto possível. Farei aqui o que não ousarias, com certeza, fazer por ti mesmo, e dirigindo-me à generalidade dos espíritos, pedir-lhe-ei, no interesse do próprio espiritismo, que te economizem de toda a sobrecarga de trabalho, de natureza que possa absorver instantes que deves consagrar quase exclusivamente ao término de sua obra. Se tua correspondência sofre um pouco com isso, o ensino, em compensação, ganhará. Às vezes, é necessário sacrificar as satisfações particulares ao interesse geral. É uma medida urgente que todos os adeptos sinceros saberão compreender e aprovar. A imensa correspondência que recebes é para ti uma fonte preciosa de documentos e de informações. Ela te esclarece sobre a verdadeira marcha e os progressos reais da doutrina. É um termômetro imparcial. Proporciona-te, além disso, satisfações morais que mais de uma vez sustentaram tua coragem, vendo a adesão que encontram tuas ideias em todos os pontos do globo. Sob esse aspecto, a superabundância é um bem e não um inconveniente, mas na condição de secundar teus trabalhos e não te entravá-los, criando-te um acréscimo de ocupação. Doutor Demer. Aí Kardec coloca aqui para a gente fechar. Bom senhor Demer, agradeço vossos sábios conselhos. Graças à resolução que tomei de enviar um substituto, salvo em casos excepcionais, a correspondência habitual que sofre pouco agora e não sofrerá mais no futuro. Mas o que fazer da que está acumulada de mais de 500 cartas, que apesar de toda a minha vontade não consigo chegar a pôr em dia? A resposta: é preciso, como se diz em termos de comércio, lançá-las em bloco, à conta de lucros e perdas. Anunciando essa medida na Revista Espírita, teus correspondentes saberão como fazer.
corresponder-lhe-ão à necessidade e a considerarão, sobretudo, justificada pelos conselhos que precedem. Repito, seria impossível que as coisas continuassem por mais tempo como tem sido. Tudo sofreria com isso, tua saúde e a doutrina. É preciso, quando necessário, saber fazer os sacrifícios. Tranquiliza-te, de hoje em diante, sobre este ponto, poderás entregar-te mais livremente aos teus trabalhos obrigatórios. Eis o que te aconselha aquele que será sempre teu amigo devotado, Demer. Aí Kardec faz uma observação final aqui. Ele diz assim: cedendo a este sábio conselho, pedimos àqueles dos nossos correspondentes, com os quais estávamos há tanto tempo em atraso, que aceitem nossas desculpas e nosso pesar, de não termos podido responder pormenorizadamente e como desejáramos fazê-lo, às suas benevolentes cartas, e que queiram aceitar coletivamente a expressão dos nossos sentimentos fraternos. Então aqui termina essa parte do nosso estudo de hoje também. A gente parou aqui no final dos textos do Sr. Demer, e vamos entrar aqui depois na regeneração da humanidade, a página 471. Então vimos aqui um pouquinho da história de Kardec. Essa parte pessoal dele é muito interessante, porque a gente sempre acha que Kardec trabalhou nesses 14 anos, porque foram 12 anos de doutrina espírita e 2 anos de pesquisas prévias, até lançar o Livro dos Espíritos. Nesses 14 anos a gente pensa que Kardec tinha um trabalho legal, um trabalho à vontade, e aqui a gente viu que ele quase desencarnou pelo excesso de trabalho e recebeu todas essas orientações que nada mais foram do que puxões de orelhas fraternos, que ele recebeu. Repetiu o que, Andréia? Diga. Foram 14 anos, porque ele lançou o Livro dos Espíritos em 1857 e desencarnou em 69. São 12 anos. Ele teve contato com as mesas girantes em 1855. Então nós tivemos ali 2 anos de preparação para o lançamento do Livro dos Espíritos e mais 12 anos de publicações e trabalhos constantes na divulgação da doutrina. Foram 14 anos, Então, isso a partir dos 51 anos, porque lembra que Kardec nasceu em 1804 e o Livro dos Espíritos, ele teve contato em 1855. Então Kardec começou a ter contato com a doutrina espírita aos 50 anos de idade. Então, para nós que achamos que a nossa vida já terminou aos 40, nos preparemos, porque se depender da história de Kardec, quando a gente tiver 50 anos, o bicho vai pegar. Então, ficamos por aqui no nosso estudo de hoje, pessoal, conhecendo mais essa particularidade de Allan Kardec, um pouquinho da sua história. Pois começou lá, Hermes, está ali, firme e forte. Então, sempre pensar bem naquilo que a gente faz, na importância da nossa reencarnação e tudo mais. Bom, eu vou passar para o professor, que vai fazer aqui um encerramento para nós. Bom dia, pessoal que chegou. A gente já dá bom dia se despedindo, E daqui a pouquinho a gente volta. Pode subir, professor? Vamos lá? Depois, se vocês quiserem, dê uma lida de novo, lá na Revista Espírita, Espíritos Felizes, Dr. Demer, ou então, aqui essa parte também do livro Obras Póstumas, falando sobre essa experiência de Kardec. Então, lembrando mais uma vez que Kardec, essa doença que o acolheu, ela foi descrita por um de seus biógrafos. Ele tinha um problema cardíaco e ele veio desencarnar exatamente de um infarto fulminante. Tanto que a descrição é que quando ele estava em casa, preparando uma mudança de casa que ele ia ter, ele estava carregando uma caixa, então ele se curvou, sentiu dor no peito e caiu, já desfalecido. Então Kardec desencarnou por um infarto, tá bom? Então, e não como um AVC, como muitas pessoas acham. Então, passando para você, professor, vamos lá, voltamos em seguida. Aliás, essa é uma questão interessante, porque eu já contei para vocês essa história, só para a gente dar uma fechadinha aqui de leve. Eu me recordo que foi nos anos de 1993, 94, por ali. A Cindizinha usava fralda ainda naquela época. Então eu lembro que eu estava assistindo à noite aquele programa Fala Que Eu Te Escuto, da Rede Record. E aí então falava sobre o suicídio de Kardec. E aí então uma pessoa telefonou, o programa era mais ou menos meia-noite, 1h. Aí a pessoa que estava ao telefone disse assim que era espírita, mas já não era mais, tinha virado evangélica, e que ela veio falar sobre o suicídio de Kardec, porque ele tinha sido assediado pelos espíritos de luz que ele evocava. Então que Kardec era um suicida, ou seja, o fundador do espiritismo cometeu suicídio pelas influências dos espíritos que ele evocava.
sendo que Kardec desencarnou